Para os estudiosos, Jesus Cristo é o Filho do Deus Todo-Poderoso, morto e sepultado para curar os nossos pecados. O que eu vou te contar hoje parece um conto de fadas, uma história retirada de algum lugar do passado que nos arremete, a princípio, a coisas estranhas, baseado nos estudos dos historiadores. E se eu te disser que uma deusa, a rainha dos céus, também foi crucificada, o Ishtar seria um plágio de Jesus Cristo ou Jesus Cristo um plágio de Ishtar? Aqui no Madrugada Night and Day de hoje. Os adeptos do cristianismo hoje no mundo são diversos. Cada um vos acompanha de uma forma. Mas em tempos remotos havia Inanna. Inanna é a divindade astral suméria que representa o planeta Vênus. Os acadianos e assírio-babilônicos mais atrasados a chamaram de Ishtar. Existe um corpo muito grande de literatura cuneiforme suméria e acadiana em que Inanna, o Ishtar, é proeminentemente a imagem primária que emerge destes textos, além dela como encarnação de Vênus, é a de uma deusa do amor e da sexualidade. Mas em alguns, ela é, em vez disso, uma deusa da guerra. O Código de Hammurabi, por exemplo, a chama de a dama da batalha e do conflito. Você já viu aqui no canal o nosso vídeo E se Lúcifer for Deus? No de Anos Lucifero. Continuemos com a história. Tanto para os sumérios quanto para os acadianos, ela era a deusa principal em seus respectivos panteões, a rainha dos céus. As contrapartes mais próximas de Inanna e Ishtar a oeste são Astarte, na Cananéia, e as últimas deusas da Grécia e Roma, Afrodite e Vênus. Devido ao eventual sincretismo dos sumérios e acadianos, as tradições relativas a Inanna ou Ishtar são extremamente complicadas. Por várias tradições, ela é conhecida como a filha do deus da lua, Nanna-Sin, assim irmã do deus do sol, Utah-Shamash. Ainda a filha de Enlil ou Assur. Similarmente, o Inanna Ishtar foi associada com mais de um marido, alternadamente, Zababa, de Kishi, Ashur, Ram, Dumuzi. Tammuz para os acadianos. Embora seu principal centro de culto fosse Uruk, ela era adorada em muitas outras localidades, cada uma das quais lhe dava epitetos e características bastante diversas. O escritor Richard Carrier descreve a história de Inanna e a crucificação dela desta forma: o único caso que eu sei de um Deus pré-cristão sendo crucificado e ressuscitado foi Inanna, também conhecida como Ishtar, uma deusa suméria cuja crucificação, ressurreição e fuga do submundo é contada em tabuletes cuneiformes que datam em 1500 a.C., atestando uma tradição muito antiga. Aqui está um resultado do mito Descida de Ishtar, da Enciclopédia of Religion, editada pelo mitólogo e cientista da religião Mircea Eliade. Inanna, a rainha do céu, procurou estender seu poder sobre o submundo
governado por sua irmã, Eres-Regigal. Como no texto acadiano, Inanna desce através de 7 portas. Em cada uma, remove um artigo do vestuário ou regalia real, até depois de passar pela 7ª porta, estar nua e imponente. Ela é morta e seu cadáver pendurado em um gancho. Através de um estratagema planejado antes de sua descida, ela é revivida, mas não pode retornar para cima a menos que possa encontrar um substituto para tomar o seu lugar. Ela sobe novamente acompanhada por uma força de demônios que a devolverá à terra dos mortos se ela falhar. Depois de permitir que 2 possíveis candidatos a passem, ela vem a Eresh, onde Dumuzi, o pastor-rei, que é seu marido, parece estar se alegrando com o seu destino. Ela coloca os demônios sobre ele e depois que ela escapa várias vezes, ele é capturado, morto e levado para o submundo para subsistir. Note que Inanna já estava morta quando seu corpo ou cadáver no submundo é simplesmente pendurado em um gancho. Isso não é uma crucificação de Inanna? E Inanna saiu do submundo graças às forças demoníacas e, então, enviou seu lugar Dumuzi. Se ela não enviasse outra pessoa em seu lugar, teria de voltar para lá. A descida foi lentamente reunida durante um período de mais de 50 anos. Os 14 tabletes e fragmentos fotos ao lado datam de 1500 anos antes de Cristo e foram descobertos e começaram a ser escavados no final do século XIV. Depois os descobertos foram decifrados, traduzidos e publicados várias vezes no século XX. Podemos notar a grande semelhança entre Inanna sendo crucificada e Jesus Cristo. Uma parte do estudo que é muito relevante, que fala da deusa Inanna, seria nua e curvada. Inanna entrou na sala do trono. Eres-Regigal levantou-se de seu trono. Inanna se dirigiu para o trono. A Anuna, os juízes do submundo, a cercaram. Eles a julgaram. Então Eres-Regigal fixou em Inanna o olho da morte. Ele soltou contra ela o grito da culpa. Ele bateu nela. Inanna foi transformada em um cadáver, em um pedaço de carne podre, e foi pendurada em um gancho na parede. Em outras traduções, diziam: a mulher doente foi transformada em um cadáver, o cadáver foi pendurado em um prego, ou a mulher aflita foi transformada em um cadáver, e o cadáver foi pendurado em um gancho. Outros resumos usam a terminologia, a transformação em um cadáver, que penduraram seu corpo em uma estaca. Kramer também usa as palavras transformada em um cadáver. Notamos aí a semelhança com Jesus Cristo, que teria sido condenado, teria sido dizimado e com ganchos ou cravos de ferro pregado na cruz ou em um pedaço de madeira. Jesus Cristo, o Deus de Constantino, teria ressuscitado ao 3º dia. Vejamos então as semelhanças com Inanna e Jesus Cristo. Como o mito diz que o servo de Inanna ficou preocupado quando percebeu que ela já estava desaparecida há 3 dias. Os céticos forçam um paralelo com a morte de Jesus por 3 dias. No entanto, como Inanna foi considerada filha da lua, esses 3 dias de sua ausência podem estar associados ao lado escuro da lua. Tradicionalmente,
os últimos 3 dias do ciclo lunar, imediatamente antes da lua nova, começando uma fase de criação, a lua nova, seguida pelo crescimento, a lua crescente e a lua cheia, uma diminuição, a lua minguante e finalmente a morte. As 3 noites sem lua, ou seja, a lua escura ou a lua negra. Logo, não há mais paralelo com os 3 dias da morte de Jesus, que estavam ligados à crença judaica, que uma pessoa só poderia ser considerada efetivamente morta depois de 3 dias, como mostra o relato na ressurreição de Lázaro, em João 11:13. O texto realmente é relevante da descida de Inanna. Há muitas variações deste mito, mas sua importância reside no caso de amor entre Dumuzi e Tammuz, que representa o ciclo vegetativo anual de morte e regeneração, e Inanna e o Ishtar, a incorporação da força geradora da natureza. Em suas relações, ela fecunda o ciclo de crescimento da primavera. E isso veio a ser ritualizado em uma cerimônia anual, em que o rei, representando Dumuzi, entrou em um hieros gamos, ou casamento sagrado, com a prostituta do templo, representando Inanna o Ishtar, e, assim simpaticamente, trouxe a regeneração para a terra. A popularidade e difusão geográfica deste mito e sua ritualização são atestadas em Ezequiel 8:14, onde o profeta condena a prática seguida por algumas mulheres de Jerusalém de lamentar a morte de Tammuz. Ainda para outros estudiosos, não há nada sobre Inanna crucificada. Ela nem sequer foi adorada como tal na religião suméria. Inanna foi adorada como uma deusa do amor, da fertilidade, da sexualidade, ou a deusa da guerra. Ela nunca foi conhecida como uma divindade crucificada. A história de Inanna, 1500 anos antes de Cristo, data de pelo menos 1000 anos antes de a crucificação se tornar conhecida e usada. A morte dos criminosos por crucificação começou com os persas nos séculos 6 e 7 a.C. e foi seguida pelos gregos e romanos na época em que Jesus viveu. Muitas pessoas morreram por crucificação antes e depois de Jesus. E isso não é suficiente para afirmar que ele é um plágio de todas as pessoas que receberam a mesma pena de morte. De qualquer forma, Inanna é simplesmente um mito, morrera ou não crucificada. Além disto, ninguém que tenha morrido por crucificação ressuscitou. Além, é claro, de Jesus, cuja morte por crucificação e ressurreição são atestadas por diversas fontes extra-bíblicas e argumentos em favor de sua ressurreição corporal. Porém, até hoje, não existe nenhuma comprovação que teria o Messias realmente ressuscitado ou existido. A maioria dessas fontes são daquelas que puxam para a religião católica romana ocidental. A morte de Cristo por crucificação ocorreu por volta de 30 anos depois de Cristo, na Terra, não no submundo, e é considerado um fato histórico, bem estabelecido. O que podemos ver neste vídeo documentário é que o termo Rainha dos Céus, que supostamente seria Maria de Nazaré, vem datado de muitos e muitos anos antes da chegada do próprio Messias. E muitas pessoas teriam sido crucificadas, também com histórias de ressurreição. Se você gostou do conteúdo, deixe um curtir acima e compartilhe o seu vídeo com um amigo. A trilha sonora, agradecimentos Repulsive.